Sejam muito bem-vindas, minhas queridas estrelas librianas. Sou Luna Rubi, estou com a nossa sabedoria ancestral e esta é a nossa tiragem de mesa real para você que possui Sol, Ascendente, Lua ou Vênus em Libra. Deixarei aqui em cima o card com a playlist de vocês, onde vocês também conseguem encontrar sobre as previsões mensais, tanto gerais quanto de amor, e outras tiragens que também são atemporais e podem estar respondendo a alguma questão que você precisa neste momento. Inclusive, se você for novo, nova por aqui, conhecer o nosso canal e gostar das nossas tiragens, não esqueça de estar nos apoiando. É só você se inscrever, curtir o vídeo, comentar, compartilhar. Isso nos auxilia muito a crescer, trazer novos vídeos, levar esses vídeos a mais pessoas e você também recebe as novidades assim que elas vão ao ar. Gratidão! Vamos começar então? Começamos com a árvore, que já indica algum crescimento, prosperidade no seu caminho. O coração, a chave, os caminhos, o sol, a estrela, o urso, a cruz, o chicote, a cegonha, a raposa, os livros, a montanha, a casa, o cão, o buquê, a torre, a criança, o cigano, a lua, os ratos, a cigana, a âncora, a foice, os pássaros, a cobra, o caixão, os trevos, as nuvens, o jardim, navio, carta e finalizamos com os peixes, o cavaleiro, os lírios e o anel. Então vamos ver o que é que essa tiragem vem falar para vocês. Aqui está falando que vai surgir, ou melhor, está já vindo no caminho de vocês, né? Alguns já podem até estar sentindo isso, outros vão perceber dentro de pouco tempo um crescimento muito grande na sua vida. Você vai perceber frutos que até então você estava ali plantando, você estava trabalhando para conseguir isso, seja em que área for da sua vida, seja no amor, seja no profissional, seja financeiro, seja alguma questão pessoal, algum objetivo, meta que você tenha, você estava trabalhando muito para que tudo isso se concretizasse e o que aparece aqui é que isto vai se concretizar sim, tá? Está surgindo aqui um crescimento na sua vida, uma estabilidade, ou seja, para quem já está com algo, pode ter certeza que isso vai se firmar, vai ser muito duradouro e vai trazer essas alegrias que essa árvore está falando para vocês. Só que nós temos aqui logo em seguida, né, na casa dos trevos, que são os pequenos empecilhos, o coração. E o que está falando então nesse momento? Você tem que dar muita atenção para sua parte emocional, tá? Em que aspecto? Cuidado para que de repente, por causa, né, dessa questão que você deseja tanto, você não fique muito ansioso, não fique muito ansiosa, que você não haja muito impulsivamente, porque às vezes no impulso, né, naquela emoção do momento que acontece alguma coisa, enfim, a gente age sem pensar e aí esse crescimento que está vindo pode ser ou anulado ou perdido em partes por causa disso. Então é importante que nesse momento você equilibre muito a sua emoção com o seu racional. Não deixe apenas, né, que o coração fale para você, para que você consiga manter toda essa conquista, todo esse crescimento, todos esses frutos que surgem no seu caminho. Tem que haver um equilíbrio e esse equilíbrio ele está inclusive aqui na seguinte, né, na carta seguinte, nessa chave junto com o navio. Fala que há algum tempo, né, o navio ele fala muito de processos de mudanças, fala de tempo mesmo decorrido que você vem buscando esses objetivos. Então que essa mudança que surge na sua vida, que você vem construindo ao longo do tempo para justamente, né, atingir
aquele ponto que você tanto queria, vai ser uma grande chave para abrir novos caminhos. Então, o que você aprendeu durante esse percurso, seja com os obstáculos que você teve que enfrentar, seja com questões que você teve que escolher, né? Porque se aqui está falando muito dessa questão emocional, também fala que vocês tiveram que lidar com algumas situações difíceis para conseguir atingir esse nível, né, de satisfação que vocês vão ter agora. E às vezes a gente tem até que abandonar coisas que nos eram muito caras para conseguirmos realizar os nossos sonhos, mas percebemos que é um preço a se pagar para que depois isso possa refletir em questões muito maiores, que sejam não só seu crescimento, aqui que eu falo assim financeiro, mas o seu crescimento espiritual mesmo, o seu crescimento como pessoa, em que você detectou de alguma forma que aquilo que você até então amava não era exatamente o que era correto para você, né? Então, muitas vezes você perseguiu um sonho ou você cultivou algum tipo de relacionamento, seja amoroso ou não, no qual você percebeu que quem era verdadeiro era você, na verdade, né? Que essa pessoa ou essa situação, enfim, não fazia mais parte ali do seu percurso. E isso fez então com que você conseguisse aprender muito, seja na felicidade, seja na dor, e isso vai te abrir grandes caminhos. Esses caminhos que se apresentam nesse momento, eles vão ser muito poderosos para você. Por que eu digo isso? Porque como vocês estão em um momento de crescimento muito forte, esses caminhos eles estão te levando, olha só, ao sol. Uma das oportunidades que você pode escolher, porque lembra, né? Os caminhos tem 2 rumos aqui, você pode escolher qualquer um deles, ou até mesmo ficar parado aqui nesse centro. Se você escolher esse caminho luminoso, ó, até vem o sol aqui logo em seguida, ainda mais na casa da árvore, fala que vai expandir ainda mais essas concretizações que você já vai ter. Você vai perceber que você vai poder sonhar muito mais alto, você vai ganhar muito mais do que você imaginava. Os seus aspectos assim vão estar tão positivos, seja interiormente, como eu falei, vocês aprenderam, então vocês estão mais confiantes, e quando vocês atingem então essa questão, vocês têm certeza do seu poder de concretização, o que é extremamente importante nesse caso, que vai fazer com que você então dê o primeiro passo. Só que, como temos logo em seguida aqui a estrela na casa das nuvens, fala que você vai começar a se questionar até sobre os seus objetivos anteriores. O que se abre na sua frente, como eu falei agora, é tão grande que você fica em dúvida se você deve manter aquele mesmo rumo que você estava percorrendo ou se você se arrisca a se aventurar além do que você tinha planejado. Então, alguns de vocês vão ficar um tanto quanto que em dúvida de que caminho ainda seguir por essa questão, porque você vê uma oportunidade muito grande surgindo, mas às vezes é difícil da gente também deixar para trás, né? Entre aspas, deixar para trás, você não vai estar abandonando, mas trocando de repente de uma hora para outra, alguma coisa que você se estabilizou, que você está crescendo e poxa, trocar o certo pelo duvidoso, será, né? E se eu tentar manter as duas coisas? E você fica nessa dúvida, será que eu mantenho as duas coisas? Será que eu arrisco o novo? Será que eu mantenho o antigo? Só que fiquem tranquilos, porque o que aparece aqui, olha, logo em seguida, por isso que eu gosto desse jogo, né? Ele vai virando, assim, ele vai contando uma história, parece que tá ruim, de repente fica bom, e assim por diante. É que você vai ter bastante sabedoria para defender tudo que você está conquistando. Temos aqui a casa da serpente junto com esse urso, são 2 animais muito poderosos, né? Então eles estão representando nesse momento que independente do caminho que você escolher, se você vai se aventurar por esse novo tão grande que aparece, ou se você vai por enquanto permanecer ali mesmo, onde está mais confiável e tudo mais, você não vai deixar se abalar. O que você escolher, você vai ter muita firmeza e muita força para continuar ali nutrindo essa sua escolha. Então, esse urso, ele te garante a proteção
da escolha que você fizer, enfim, seja, como eu falei, eu vou mudar os meus planos, então você vai ter força para ir atrás desses novos planos, você vai ter boas ideias, você vai ter determinação, você vai ter até mesmo liderança se tiverem outras pessoas junto com você. E, ao mesmo tempo, se você permanece nesse antigo, fala que você vai ter tanta firmeza sobre o que você desejava que você vai nutrir ainda mais essas suas raízes e fazer com que isso também frutifique bastante. O que importa é que você mantenha sempre, olha só, a sua esperança, as suas crenças, a sua firmeza nessas transformações que estão vindo na sua vida. Você sabe que é algo que você lutou muito e justamente por causa dessa luta, lembra dessas chaves que se abrem, dessas grandes oportunidades que chegam, aqui é a casa do caixão, você vai deixar para trás assim muitos aspectos que até então te preocupavam, você não vai mais precisar disso, algumas ideias que estavam ali às vezes conflitantes com o seu caminho, agora você está muito mais, como falei ali, empoderado, empoderada, sabendo o que você deseja, sabendo qual caminho perseguir. Não abandone essas esperanças apenas, tá? Saiba que tudo isso que você está defendendo realmente está aqui no seu caminho, faz parte aí do que você escolheu como seu destino e por isso você pode fazer com que cresça cada vez mais e seja cada vez mais iluminado. Temos o buquê junto com o açoite e fala sobre as questões muitas vezes que vocês só precisam também prestar um pouquinho de atenção nas discussões no seu caminho. Essa carta ela fala às vezes de conflitos, de ideias, discussões reais, realmente assim, né, com pessoas que são próximas, e tem o buquê que é a parte da felicidade. Então você não pode apenas permitir, tá, que intrigas que surjam, que a opinião alheia que vem ali te confrontar, às vezes até mesmo alguma pequena diversidade na comunicação com alguém que está ali do seu lado, que isso te desanime, que isso tire a sua felicidade. Você deve saber filtrar essas discussões, essas opiniões. Filtra, o que for positivo para você aproveita, o que não for não deixe que fique te abalando, não fique nervoso, lembra que está falando da questão da emoção? Às vezes aqui pode representar aquela conversa em que você acaba falando mais do que deve, ofendendo outras pessoas ou caindo na ofensa alheia e isso prejudica muito seus caminhos. Então só fique atento a essas questões. O que tiver que ouvir, ouça. O que não precisar, deixe que passe, não responda, porque você tendo certeza do que você deseja e agindo dessa forma, não importa o que os outros pensem, não importa o que os outros falem, pensa nisso, porque senão pode se voltar contra você. E aí temos a foice aqui com a cegonha. É muito bonito porque fala dessa colheita, né, dessa colheita lá do novo que já tinha surgido. Então da construção desses seus objetivos, da firmeza desses seus ideais, você está aqui se estabilizando cada vez mais e de uma forma muito alegre, inclusive com outras pessoas que lhe são bastante caras. Mas, como eu tô vendo aqui já 3 cartas que falam de relacionamentos, inclusive a próxima vocês vão entender porque eu tô falando isso, vocês precisam ficar muito atentos com quem está ao seu redor, quem você está convidando para fazer parte dessa sua nova vida, nessa transformação que você está aí vivenciando. Analise muito bem os seus sócios, analise muito bem, né, os companheiros ali de trabalho que estão do seu lado, mesmo amizades, enfim, veja, analisa com calma, né? Não vai já pré-julgando as pessoas, mas tenha atenção ao seu redor, porque essa raposa tá falando, inclusive aqui é a casa do chicote, nós acabamos de falar de discussões. A raposa geralmente é uma pessoa que não é sua inimiga declarada, mas é ela quem tá causando essas intrigas, porque ela tá aqui, ó, nessa casa aí do chicote. Então, tome cuidado para realmente não cair em discussões, porque às vezes tem alguém fazendo uma intriga sobre você, sabe? Falando por trás alguma coisa para uma outra pessoa e essa pessoa toma um partido que não é real e você vai lá, confronta. Por isso que é muito importante estar atento.
não só as pessoas, mas também as situações ao seu redor, ao que é falado. Cuidado com o que você fala, mais uma vez, aqui está bastante este alerta para que não criem aí discussões desnecessárias no seu caminho. Aqui temos os livros junto com a casa dos pássaros, e essa casa com esses livros fala de muitas ideias que vão surgir no seu caminho. Você precisa aqui, ó, estar primeiramente, tá? Antes de eu falar da parte de conhecimento, você vai estar descobrindo muitas coisas, vão chegar até você muitas novidades, muitas notícias, até mesmo você vai fazer várias descobertas que você nem imaginava. Então, também cuidado aqui, tá? Às vezes essa intriga está sendo feita com você. Filtre muito bem o que chega também até você para ver se é verdade ou não, tá bom? Foi até bom eu dar uma olhada aqui anteriormente para relembrar de falar isso. Porque esses pássaros, às vezes, eles falam muito de fofoca. Tá? Sabe aquelas questões de fofoquinha, fulano de tal falou tal, e assim por diante. E como tá aqui junto com esses livros, então pode chegar alguns conhecimentos a você que não sejam reais. Mas também fala de grandes ideias que vêm através dos seus estudos. Então é importante você se aprofundar bastante em estudar, em se aprimorar, em se dedicar ao que você está fazendo, porque isso é uma grande diferença que inclusive pode derrubar esta montanha que está aqui na casa da criança. A casa da criança fala sobre essa reconstrução da sua vida, né? Esse novo que está chegando para você, essa vivência nova, essas grandes oportunidades, dessa esperança que você está tendo, que está surgindo no seu caminho. E às vezes, sem esse conhecimento, pode ter aqui um entrave. Por que esse entrave? Primeiro, lembra, se você ouve outras pessoas, pode causar aqui um problema para você. Então, primeira coisa, relembrando desde o início dessa linha, porque é o que essa linha está falando demais. Não fique se envolvendo em questões de fofocas. De repente, cria uma situação que vai ali paralisar essas suas novidades, tá? Segunda coisa, quando você tem esses conhecimentos, quando surgirem desafios, pequenos obstáculos aí no seu caminho, você vai ter a força e a sabedoria aqui dessa serpente, lembra, junto com o urso, para poder derrubar essa pedra que está aí tentando te atrapalhar. E isso faz com que você ainda mais fique atento, não só ao seu redor, mas a si mesmo. Você começa a analisar os seus comportamentos, pensamentos, lembra? Emoções que muitas vezes acabam te traindo, te auto-sabotando. Por isso que é importante também que você se dedique ao autoconhecimento. Essa casa, ela tá aqui junto com a raposa, e essa raposa, ela é muito perspicaz, né? Ela não vai pelos impulsos, ela é muito racional, ela analisa tudo muito bem, ela planeja as coisas, às vezes até converte situações que estão ali ao redor dela que nem eram tão favoráveis para ela, né? E isso é muito importante, é o que aqui, olha, vocês vão acabar aprendendo durante esse percurso. Até porque nós tínhamos falado que você precisava ser mais racional aqui, lembra fazer esse equilíbrio? Pois aqui você chega nesse equilíbrio, nessa perspicácia sobre você mesmo, onde é que você às vezes acaba se traindo, atrapalhando a sua própria situação, caindo nesses contos das outras pessoas, deixando de aprender, deixando de arriscar e assim por diante. Por isso que também afirma que as amizades verdadeiras, aquelas que apareceram aqui na cegonha, elas vão ser grandes aliadas suas, elas podem te ajudar a te fortalecer. Às vezes nós não enxergamos, né, onde está ali esse nosso problema, e os nossos amigos enxergam. Então é muito importante que você ouça aquelas críticas que são feitas, construtivas, né, pelos nossos amigos, alguma observação, que você possa ir perguntar mesmo, de repente, você está em dúvida de alguma coisa. Vai lá, pergunta para uma pessoa que seja de grande confiança, porque essas pessoas elas vão dar bastante suporte para vocês, tanto emocional, quanto nessa parte intelectual, quanto mesmo apenas no emocional no sentido de companheirismo. Às vezes não são nem ideias, mas você sabe que você tem alguém ali junto com você, firmando ali as suas ideias, firmando seus propósitos, te apoiando, e isso é muito importante no seu caminho. Que
Olha que lindo, temos aqui a carta da estrela com o buquê. É o que fala que você vai se realizar. Esse seu sonho, esse objetivo que você determinou aqui, seja continuar onde você estava, seja você arriscar esse novo, com todo esse percurso, vai te trazer muitas felicidades. Você vai estar num momento muito pleno, um momento de realização, um momento no qual, juntamente com essas pessoas, né, ao seu redor, você vai estar comemorando. Então, aqueles tempos difíceis que podem ter passado, que trouxeram essa aprendizagem, eles vão ser muito valorosos para você. Você vai reconhecer isso e vai se gratificar ainda mais com isso, atingindo, logicamente, esse seu grande objetivo. Temos aqui a torre junto com a cegonha. O que significa essa torre com essa cegonha? Fala para que você... e já estava começando a aparecer aqui que vocês estavam estruturando, criando raízes, estabilizando. Realmente, foque bastante em projetos de longo prazo. Essa é a grande dica. Aqueles projetos que talvez você não realize de um dia para o outro, de um mês para o outro, às vezes demora até mesmo anos, dependendo do tamanho desse projeto que você tenha, mas é um projeto que vai ser firme, é aquele objetivo que você tem, que você sabe que vai perdurar por muito tempo na sua vida, que vai te trazer todos os tipos de estabilidade que você precisa, financeira, emocional, como já foi dito ali, enfim, é uma construção sólida, é como se fosse um legado que você vai deixar. Isso é muito importante. Não se foque em coisas pequenas, em coisas passageiras, em coisas rápidas, porque a sua energia está muito mais do que isso, senão você vai perder aí uma grande oportunidade por causa da ansiedade. Lembra? Eu quero que as coisas aconteçam logo, por causa, né, desses riscos às vezes que não são muito bem pensados e assim por diante. Temos aqui a criança com o cão, então tá falando que você ter esses sonhos, se você continuar cultivando os seus sonhos, tem uma torre aqui, pode ver que tem um castelo com torres aqui nessa carta também, né? Então você focar nesses seus sonhos, você acreditar que você pode crescer, que você pode melhorar ainda mais, conquistar ainda mais o que você está conquistando. Como essa criança, às vezes até, sabe, aquele olhar inocente de... poxa, eu tenho o futuro todo pela frente, eu vou conquistar os meus sonhos. É assim que você vai estar e é isso que tem que ser o seu grande aliado. Quanto mais você colocar realmente ali as suas esperanças, colocar expectativas positivas, não irreais, cuidado, tá? Aquelas expectativas que nós sabemos que podemos cumprir dentro daquele prazo que nós estamos colocando, isso vai te trazer muita felicidade e vai ser o seu grande aliado, porque sempre que aparecer alguma dificuldadezinha, ó, por exemplo aqui, né, nós temos logo aqui o cigano com a torre. Às vezes você pode querer se isolar um pouco, apesar de todas essas amizades que estão surgindo, quando, enfim, aparece ali algum questionamento, algum desafio pequeno, pode ser que você tenda a querer ficar sozinho, a ficar muito introspectivo. Não faça isso, porque quando você está com essa esperança, você sabe que você tem que ampliar isso para o mundo. É o momento que você vai atrás dos seus amigos, é o momento em que você percebe a diferença que você faz na vida das pessoas e principalmente na sua própria vida, né? Então isso vai te dar forças de superar. Não caia, mais uma vez, essa carta também vai falar muito aqui com essa torre, naquela questão de ficar muito preocupado, muito ansioso, muito ansiosa, às vezes até mesmo desacreditando de tudo que você já está conseguindo por causa de uma pedra que pode surgir, porque sempre surgem, né, gente? Não tem como, não existe caminho limpo. Nós sempre temos ali um espinhozinho, uma pedrinha, uma pessoinha que está, enfim, atrapalhando o nosso caminho. Desde que a gente saiba como lidar com isso, não deixe com que isso nos afete, não tem como, tá? E sobre o que é essa pedrinha, né? Esse obstáculozinho, pelo que aparece aqui. Tá falando, olha só, mais uma vez de questões passadas, tá? Estamos aqui no jardim. Sempre que a lua aparece no jardim, fala sobre grandes ilusões em relação
aos relacionamentos que você possui. Então, às vezes, esse isolamento é porque dentre aquelas pessoas que você tanto acreditava, que você estava confiando, de repente você descobre quem é essa raposa aqui no seu caminho e aí você começa a desconfiar de todo mundo, você começa a ter medo de, enfim, estar compartilhando dessas suas novidades, você começa a se sentir traído ou traída, você acha que de repente você está iludido que as coisas podiam ser diferentes e assim por diante, e isso por causa que, olha só, temos também duas cartas muito fortes, negativas juntas, que é a montanha com o rato, porque você acha agora que de repente, porque você descobriu uma traição, ou porque você descobriu uma pessoa que não estava ali bem do seu lado, que causou dificuldades na sua vida, você vai perder tudo. Nossa, não, agora eu vou perder tudo, não vou mais confiar em ninguém, não quero mais conversar com ninguém. E com isso, o que acontece, né? Você começa a se questionar sobre os caminhos. Temos aqui os caminhos que você escolheu seguir. Poxa, será que esse caminho que eu escolhi até então estava certo? Porque olha só, de repente eu fui na ideia de alguém, ou eu caí no conto de alguém, porque agora tá difícil. E essa cigana, junto com esses caminhos, vai falar dessa sua atenção nessa escolha, né? Você fica aguardando uma resposta, mas não existe resposta. Você é que vai ter que tomar uma escolha, vai ter que fazer uma escolha. Você vai ter que lembrar desse urso que você já foi. Você vai ter que falar, não, peraí, surgiu esse obstáculo nos meus caminhos, mas estava indo tudo bem até agora, eu já superei tantos obstáculos, por que eu não vou superar este? E quando você pensa dessa maneira, você tem a força dessa âncora. Essa âncora, ela vem estabilizar essas questões que esses ratos trazem, porque aqui a gente tem essa casa do rato, falando o seguinte, não, eu sou muito mais forte do que isso. Eu sou muito mais forte do que qualquer um desses obstáculos que estão surgindo na minha frente. Eu não vou ficar angustiado, não vou ficar ansioso, não vou ficar frustrado, não vou desacreditar das minhas expectativas, não vou desacreditar de todas as outras pessoas porque de repente uma me fez mal. Eu vou finalizar, eu vou separar o que precisa ser separado, eu vou começar a observar melhor as coisas, usando mais a minha intuição. A Lua fala muito dessa questão de intuição, e vou fortalecer as minhas crenças. Não vou me deixar, derrubar por causa de alguém que de repente me traiu. E com isso vem então essa foice com o coração. Fala que é nesse momento que você vai colher a sua verdadeira força, que é aquela sua força do seu coração. É aquela força que te motiva, é aquela força que renasce a sua esperança, é aquela força que você faz as coisas por amor, você coloca o seu amor em tudo isso, nesse seu projeto, na sua vida, nas pessoas que valem a pena, nos valores que você tem que são reais, e isso vai te trazer então essa força gigantesca para tirar todos esses entraves que apareceram aqui nessa linha do seu caminho, porque tudo estava indo muito bem. Não é porque de repente acontece alguma coisa que desacelera o seu processo que você precisa imaginar que perdeu tudo. Pode ser só mais uma prova para você passar aí no seu caminho, ver até onde que você consegue estar firme nos seus propósitos. Pense sempre assim, por mais negativa que uma questão apareça na sua vida, sempre foque no que ela pode te trazer de positivo, para que você não fique presa nessa parte que vai te deixar para baixo. Pense sempre no que ela pode te trazer a mais. E aí você chega nessa aliança com os pássaros. Então você vai ter uma grande aliança tanto com seus próprios pensamentos, que vão te motivar, que vão, enfim, te colocar toda a firmeza que você precisa naquele momento, até te trazer realmente as pessoas que merecem estar ao seu lado. E entre essas pessoas podem surgir pessoas novas, inclusive, não só com boas ideias, mas de repente te trazendo grandes oportunidades que vão te auxiliar a passar por qualquer um desses processos que possam estar atrapalhando o seu caminho. Mais uma vez, olha só, temos os livros com a serpente, fala para que você continue aí se dedicando
a conhecer mais, a conhecer sobre onde você está pisando, sobre esse novo percurso que você está fazendo, sobre o assunto, enfim, desse seu projeto, sobre você mesmo. Essa sua sabedoria vai ser um grande diferencial. É aquilo que realmente nutre tuas decisões, faz com que você tenha essas decisões acertadas, que você consiga estabelecer o que você tanto deseja e com isso, como eu falei, ultrapassar qualquer problema que venha no seu caminho e que vai te auxiliar a uma grande transformação, porque aqui temos a carta junto com o caixão. Então, depois de tudo isso, vocês vão receber alguma mensagem, vai acontecer alguma coisa na sua vida, tenha certeza que vai transformar a sua vida inteira. Seja o seu modo de pensar, seja uma oportunidade que surge, seja, não sei, tem tantas coisas que podem, né, surgir no nosso caminho, mas essa carta está falando que você vai ficar sabendo disso, você vai perceber que quando você começa a se levantar, vem aqui algo que vai te reafirmar todo esse processo, e isso vai fazer então, olha só, temos aqui duas cartas junto com as casas dos consulentes, tá? Aqui é o cigano e a cigana, como uma tiragem coletiva, eu sempre uso os dois como sendo representativos de vocês. Então, temos aqui o trevo e as nuvens. Numa primeira instância, você fala assim, nossa, mas são duas cartas muito ruins, será que essas novidades vão ser tão boas? Porque aqui a gente tem dúvidas, né? Muitas questões de, pô, não sei para onde eu vou, e aqui nós temos geralmente pequenos obstáculos se apresentando. Mas é justamente isso, a transformação, essa notícia que vai chegar para vocês, vai mostrar para vocês ainda quais são as questões que vocês precisam trabalhar para se livrar de vez do que pode ainda atrapalhar os seus caminhos. Então essa novidade, essa mensagem, essa descoberta, não sei, né, o que pode ser, mas vai te mostrar de uma forma muito clara onde ainda você precisa trabalhar nos seus caminhos para que eles não sejam atrasados, para que eles não sejam prejudicados. E logicamente isso vai clarear sua mente, vai abrir a sua mente, na verdade, a sua visão, as suas ideias, vai fazer com que você, olha só, esteja em contato com as pessoas certas, com as oportunidades certas, porque nós temos aqui os lírios junto com a carta do jardim. Então fala que tudo isso vai ser resolvido justamente para te trazer uma paz, aquela paz, a tranquilidade, sabe, interior mesmo. Você vai ficar tranquilo de novo, tranquila de novo, porque você vai saber onde é que você estava errando ou onde, né, havia algum erro ainda ali no seu percurso. Você vai sanar isso e você vai ter primeiramente a sensação de vitória porque você ultrapassou essas questões e depois a tranquilidade de tudo ter voltado ao seu início, né? Então, nossa, agora tinha acelerado, parou, agora está voltando tudo ao normal de novo. E com isso, nós temos aqui, olha, o sol com o navio, fala que essas transformações na sua vida vão continuar acontecendo, mas aumentando cada vez mais. O sol, ele tem essa propriedade de iluminar e de ampliar, né, o poder da carta que cai nele. Então fala que as mudanças ainda vão ser por muito tempo, vai ser um longo prazo, você vai estar aqui ainda aumentando as suas oportunidades, você ainda vai estar aumentando os seus conhecimentos, você vai estar ali no seu projeto. Tenha certeza que ainda vai vir muita coisa boa. Inclusive uma outra mensagem aqui, olha, temos a carta junto com a lua, que vai ser justamente uma confirmação. Lembra que aqui vocês precisavam abandonar alguma coisa? Vocês vão ter essa confirmação que vocês fizeram a escolha certa, tá? Então você vai descobrir, vai ser dito para vocês, de alguma forma, vocês vão ficar sabendo que aquela escolha que você fez lá atrás, de selecionar, de tirar do seu caminho, enfim, o que estava sendo ali de grande empecilho para você, foi o correto, porque se você não tivesse feito, as coisas não teriam dado tão certo como você pensou que talvez fossem dar, né? Então,
fiquem tranquilos que aqui é uma confirmação das suas escolhas. Temos a chave com os peixes, então há um grande crescimento, principalmente financeiro e material na sua vida, que está vindo durante todo esse processo. É um crescimento, não vou dizer lento no sentido de, nossa, então vai demorar muito para crescer, não, mas ele vai crescendo cada vez mais. Tá? Então vocês vão ganhando cada vez mais esse aspecto aí na sua vida, vai se ampliando e até mesmo ele já está começando agora, porque aqui temos a casa dos peixes com o cavaleiro, então você já vai sentir essa diferença agora, já vai entrar aí alguns recursos, você já vai ver as coisas se concretizando, mas a tendência é que isso vá aumentando cada vez mais, o que vai te trazer ainda mais tranquilidade. Temos aqui a âncora com os lírios, estabilidade, vitória, tranquilidade, paz, né? E como é que poderia terminar diferente se não com essa aliança com a cruz? Diante de tudo isso, dessa tranquilidade, dessa resolução desses problemas, vocês vão perceber que aquela cruz que estava lá em cima, que pedia esperanças para você, que pedia que você acreditasse, né, nesse seu caminho. Para quem tem uma espiritualidade, aqui está falando inclusive que essa espiritualidade está com você, está criando essa aliança com você, está protegendo, ampliando os seus caminhos, e aqui você mesmo está fazendo essa aliança com os seus propósitos. Você vai continuar cultivando tudo isso porque você vai estar muito confiante, você vai ter bastante esperança e principalmente bastante certeza dos caminhos que você quer seguir, o que vai te dar uma grande fé, uma grande força no seu percurso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!